começando mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente aí na sua casa. E hoje o assunto é para todos, todo mundo que trabalha em regime CLT, isso mesmo, os direitos trabalhistas. Nós temos muitos direitos, como diz a nossa Constituição, mas também temos deveres. E muita gente anda entrando na justiça cobrando coisas que depois acaba se arrependendo, porque hoje a justiça está bem mais fortalecida, bem mais em cima, e não é qualquer um que sai ganhando tudo, não. Pelo contrário, tem trabalhador, inclusive, pagando custas de processos por não estar ali dentro das normas daquilo que ele está exigindo. Então, hoje o nosso assunto é isso, é sobre isso, melhor dizendo, com a doutora Tarine Miguel Gomes, que está aqui com a gente. Obrigado pela presença, doutora. E é isso, né? Não é só sair colocando o processo trabalhista. Antigamente o pessoal falava, colocou, ganhou. Mas hoje a justiça está bem mais em cima, né? Obrigado pela presença. Isso mesmo, Michele. Boa colocação. Boa tarde, né? É um prazer estar aqui falando contigo, falando de um assunto que a gente gosta tanto de falar, né? O advogado gosta de falar, quem dirá da nossa área, né? E falar sobre direito do trabalho, falar principalmente de ações trabalhistas, né? A gente sabe que a gente tem um país que é extremamente litigioso. O que é isso? Um país que gosta de entrar judicialmente, discutir judicialmente. Principalmente quando a gente fala aí de um contrato de trabalho, de uma relação de trabalho, que é isso que tu tinhas mencionado, né? Que é a relação de quem trabalha como CLT dentro de uma empresa e, às vezes, ali alguma coisa que acontece que não deu certo, acaba ingressando na Justiça do Trabalho, ingressando com ações onde se solicita, enfim, uma série de verbas trabalhistas ou algo que se entendeu que durante essa relação de trabalho, né, estaria incorreto, estaria em desacordo com a legislação trabalhista. Então, a gente é um país muito litigioso, um país que gosta de entrar judicialmente, né? Hoje, para te ter ideia, assim, é feita uma média de ações por ano, mais de 3 milhões de ações por ano. O judiciário é um só número trabalhista? bem alto, só trabalhista, Meu Deus. por ano, ajuizada. Mas o judiciário já acumula aí mais de 80 milhões de ações trabalhistas. Então, realmente é um número extremamente expressivo. E daí hoje a gente, né, vai conversar um pouquinho aí contigo sobre quais são as principais causas, o que o empresário tem que ficar atento, o que o trabalhador tem que ficar atento também, porque tu tinhas mencionado algo que é muito importante. Hoje a gente entende, né, a justiça já entende que se o funcionário ingressa com a ação e ele realmente não tinha, né, não tinha aquele direito, o juiz verifica que não tinha aquele direito, se ele receber acima de um valor, né, se ele teria um salário acima de um valor ali que a gente fala que é 40% do teto, ele vai ter que pagar honorários para o advogado da outra parte também. Então tem que ter bastante cuidado, ser bem instruído, né, para entrar, né, doutora? Porque realmente as pessoas, a gente vai falar das causas, mas até para esclarecer, era isso, né? Ah, saí da empresa, recebi tudo, tá tudo certo aqui. Ah, mas eu vou achar um motivo para colocar. É uma hora extra, que lá no começo o rapaz não pagou, fizeram um acordo e o acordo não era bem isso. Assim, tem muita gente que procura motivos para entrar, mas hoje tem que ser muito bem fundamentado, né? Isso mesmo. Existe, infelizmente, né, algumas pessoas, o Brasil às vezes teve um pouco dessa cultura, não são todas, né? Obviamente a gente não está generalizando, mas algumas pessoas que veem a Justiça do Trabalho como uma loteria. Sim. Então eu saí da empresa, eu me senti de alguma forma injustiçado, ou às vezes até uma relação tá ali no finalzinho, no divórcio, né, entre o funcionário e a empresa. Né? A mágoa daquela situação acaba ingressando judicialmente porque acredita que de fato vai ter alguma verba a receber. E daí entende como se fosse uma loteria. Eu vou colocar se eu ganhei, ganhei, se eu não ganhei, não ganhei. E não é mais bem assim, né? Então a gente fala que o funcionário que ele recebe até 40% do teto, né? Então hoje vai estar ali entre 4 e 5 mil reais, ele tem que tomar muito cuidado ao ingressar, tem que ser fundamentado, realmente tem que ser analisado isso com um advogado antes, né? Para verificar se existem provas, se existem elementos que fundamentem aquele pedido, com risco aí de ele ter que acabar pagando ao invés de receber. E hoje, quais são os processos, assim, o principal? Por que o pessoal entra? Ainda devido a rescisões que não foram pagas corretamente ou as síndromes e os afastamentos que agora a gente está vendo uma enxurrada também de problemas psicológicos estão levando também essas pessoas a entrarem na justiça? Então, Michele, tem de tudo um pouco. Então, vamos ir por partes aí, desmembrando a situação. Os campeões ainda, né, que são os temas que mais aparecem nas ações trabalhistas. Primeiro, é o que tu tinhas acabado de falar, que é a questão
da rescisão e não receber todas as verbas, tá? Ainda existe, né, no último levantamento que foi feito, era ainda o campeão de assuntos nas ações judiciais. Então, o que seria basicamente isso? Eu fui demitido da empresa, né, ou então eu pedi demissão, pode ser também, acontece, e eu verificando ali o meu termo, que é aquele TRCT, é uma folhinha que a gente recebe cinza, assim, que tem as verbas, eu fui verificando as verbas ali e, opa, eu acho que isso daqui tá errado. Eu acho que eu não recebi o meu aviso prévio corretamente, eu acho que não foi feito o cálculo correto do meu saldo de salário, ou então realmente a empresa sumiu, né, e eu não recebi esse valor nenhum, às vezes a empresa está em uma situação já de quebra, realmente, e daí ingressa com a ação judicial pleiteando aí essas verbas rescisórias, né? Então, o que são verbas rescisórias? Para a gente tirar um pouco do juridiquês, o pessoal de casa conseguir entender bem o que a gente está falando. Verbas rescisórias é aviso prévio, né? Saldo de salário, então ali no finalzinho, você trabalhou 15, 20 dias, aquele finalzinho ali de salário. A gente está falando de 13º proporcional. Então, por exemplo, o pessoal que trabalha agora, fui demitido hoje, tive a infelicidade, estou vendo o programa, fui demitido hoje. Pelo menos até agora, setembro, né? Então, a gente calcula, dentro desses meses, um proporcional. Férias, a mesma coisa. Tinha férias vencidas, tinha férias ainda a vencer. Então, tudo isso são as chamadas verbas rescisórias. Hoje, ainda, infelizmente, porque é algo muito simples, né? É o campeão de ações trabalhistas, né? Então, são essas verbas que o pessoal, muitas vezes, não recebeu nada ou tem alguma dúvida aí daquele valor que recebeu, se realmente está correto. Tem algum tempo para corrigir essas verbas? De repente, a gente foi demitido, aí o RH chamou lá, depois daqueles 15 dias, pagou tudo. Não, mas está errado, vou lá, entro em contato com o RH. Não, vamos acertar. Tem esse tempo ou não? Depois disso, só ingressando na justiça? Então, a gente tem o artigo 477 da CLT, que ele vai me dizer o quê? Que uma vez que o funcionário, né, acabou, foi rescindido o contrato dele, tanto por parte da empresa ou por parte do trabalhador, até o acordo legal também, eu tenho 10 dias corridos para fazer o pagamento dessas verbas. Se eu não fizer o pagamento dessas verbas nesse período, eu incorro sobre o valor de uma multa, né? Então, nesse período aí, a empresa tem que ficar realmente ciente, porque caso não tenha sido feito esse pagamento ou de forma incorreta, sim, com certeza o funcionário tem que entrar em contato, falar com o RH, né? Muitas vezes é uma situação simples que pode ser resolvida lá na origem, eu não preciso já buscar imediatamente. Isso. E até hoje a gente tem um instituto muito legal, que é o seguinte: eu vi que aconteceu alguma coisa, eu não estou muito contente, mas eu não quero entrar com uma ação. Mas eu já tenho um advogado. Às vezes esse advogado vai falar com o advogado da empresa, eles fazem um acordo, passam para o juiz do trabalho, o juiz do trabalho diz o acordo está ok, e segue isso sem um processo desgastante, um processo judicial. Ele passa pelo juiz e finaliza ali. O que é interessante para isso? Para a empresa é muito interessante. Isso se chama, o nome é bem juridiquês, tá? Homologação de transação extrajudicial. É um nome diferente. Bem chique. Então, assim, para a empresa é muito bom, porque ela consegue ter a segurança de que o funcionário não pode entrar depois. Uma vez que o juiz deu o ok dele, encerrou. E também para o funcionário é positivo, porque às vezes ele não quer ter esse desgaste de entrar judicialmente e tudo mais. E essa forma, né, esse instituto, ele foi criado justamente para a gente barrar um pouco desses processos, tantos processos. E também das fraudes que existiam antigamente, porque às vezes o pessoal entrava com o processo, já estava tudo certo com o patrão, mas só porque ele dizia, eu te pago, mas te pago lá no juiz. Sim, né? Tem muito disso ainda, né? Tinha. Agora, com esse instituto que veio aí, tá ganhando força, a gente lá no escritório tem feito bastante isso, dá essa segurança para a empresa, dá segurança para o funcionário, porque, poxa, passou por um advogado também, orientou, o juiz confirma, né, se tá tudo ok. Então, é algo também bem interessante aí no meio dessa discussão toda. E fora as rescisões, né? Fora as verbas rescisórias, tem mais algum processo que chama bastante atenção? Então, as horas extras, né? Tudo que se diz... mas ela não entra na verba rescisória? Não, é um pedido, né? A verba rescisória é o principal, que tem mais causas, né? Enfim... Mas dentro do mesmo processo eu posso fazer vários pedidos. Outros, Então, um pedido que é campeão é a questão das verbas rescisórias, e as horas extras não pagas durante essa relação de contrato de trabalho é a segunda. Assim, vou te dizer, tá? Na prática, é raro a gente ver um processo judicial, uma ação trabalhista, né? Que não tem uma hora extra. Nossa. Realmente é muito difícil.
Por quê? Porque realmente muitas vezes a empresa precisou, né, que o funcionário estenda um pouco o trabalho dele em decorrência de alguma situação que aconteceu. E às vezes por desconhecimento ou por desorganização também acontece, infelizmente, né? Acabou não pagando corretamente essa hora extra. E o interessante é que, assim, é algo muito simples de se resolver. Às vezes as empresas falam assim, poxa, mas como que eu vou pagar? Porque a hora extra é um valor que tu paga mais, isso reflete sobre tudo. Então, Sim, tem que colocar em tudo, né? isso mesmo. O meu 13º, ele vai ser calculado sobre as horas extras também que eu fiz durante aquele ano. Meu aviso prévio, enfim. Tem uma série de verbas que vão repercutir a hora extra. Então, assim, tem outras formas de a gente resolver isso. O banco de horas, por exemplo, é uma forma muito bacana de a gente resolver isso. Porque, às vezes, a empresa tem uma necessidade de fazer, de que o funcionário fique um pouco a mais, de fazer as horas extras em um determinado dia. Em outro dia já está mais tranquilo, né? A produção já está mais adequada. Ele pode sair um pouco mais cedo. Adapta, né? Adapta. E assim, o pessoal tem, né, às vezes, mas como que vai ser o banco de horas? Depois da reforma de 2017, ele está muito mais tranquilo de se aplicar, né? Então, vamos lá. Ficou mais flexível, né? Isso mesmo. Então, o que eu preciso? Eu preciso realmente que isso esteja documentado. Eu preciso que o funcionário tenha acesso a quantas horas ele deve ou ele, né, tenha mais. Então, é um sistema aí de crédito e débito, basicamente. Eu preciso que realmente esteja estipulado como isso vai acontecer, qual é o prazo máximo. Então, deu 6 meses e realmente eu não consegui fazer com que esse funcionário descansasse, eu tenho que pagar ele, né? Então, e se atentar também, que eu chamo muita atenção do pessoal, é se atentar à convenção coletiva. Por quê? A legislação fala que pode ser até 1 ano essa compensação, mas algumas convenções falam que tem prazo de 6 meses, outras até menos. Então, as empresas devem ficar muito, né, antenadas aí com as suas convenções coletivas de entender qual é o prazo para eu fazer essa compensação. E eu acho muito bacana o banco de horas, até pensando da parte também do funcionário, porque, vamos lá, Michelle, tem dias que a gente não tá tão bem, né? Então, tem dias que às vezes a gente quer realmente ir para casa. Um pouquinho. Isso. Tem e não quer passar no hospital, às vezes, para pegar um atestado, só não tá muito bem, não tá muito legal naquele dia. Tem uma viagem para fazer. Ou então, tem que pegar o filho na escola que ficou doente também. E outros dias nós já estamos um pouco melhor, conseguimos, né, ultrapassar um pouquinho aquele limite que a gente tem. É a lei da recompensa, né? Tanto de um lado quanto do outro, mas aí é a questão empregado e empregador, né? Eles chegarem a esse consenso, porque tem empresas também que só querem e não querem ceder, e vice-versa. As empresas têm que tomar muito cuidado, porque assim. Hoje a gente já fala de uma relação de trabalho que ela é muito diferente de 20 anos atrás, 30 Hoje ela é humanizada, anos, né? Justamente. Então, na época dos nossos pais, dos nossos avós, existia uma rigidez muito forte por parte das empresas e aquilo para eles era muito natural. Então, eu tiro assim, minha mãe trabalhou na mesma empresa por 32 anos. Nossa! Né? Então, era algo que realmente a cultura que eles carregavam era essa. E hoje, as empresas já têm que tomar muito mais atenção com essa questão de entender o funcionário, de entender a forma, de trazer um ambiente saudável, um ambiente que depois a gente vai falar psicologicamente saudável também. Por quê? Ela diminui não só o passivo trabalhista, que são as ações trabalhistas, mas ela vai diminuir também, assim, os funcionários que ficam na rotatividade. Que é custo também, né? Muito custo para a empresa. Tu ensina, tem a questão da demissão, enfim, tudo mais. Eu vou reter bons talentos, porque bons profissionais hoje em dia também não tá fácil de achar no mercado. Então, tudo isso é algo muito importante. Então, o que a gente vai ver muito no escritório, nos clientes que a gente atende? Realmente essa mudança de cultura, de olhar, trazer o funcionário para um ambiente mais humanizado, um ambiente de conversa, de transparência, trazer um ambiente mais saudável, não só a ergonomia, né? Ou então se ele está de acordo com a não IR, só o modismo, né? Isso mesmo. Mas fazer a relação como todo funcionar, né? Isso é importante. Porque, inclusive, assim, para a empresa é muito bacana, porque vai aumentar a produtividade dela, de certa forma, né? Então, assim, eu tenho uma redução de custos. É um investimento que ele me dá um retorno muito bacana. Então, esse cuidado deve ser feito, sim. Mas da questão das horas extras, né? A gente precisa tomar muito cuidado também, para que não extrapole essa jornada. A CLT me fala o seguinte, eu posso fazer no máximo, né, 10 horas por dia, então tem que tomar muito cuidado com isso. 8 horas são regulamentadas, né, como normal, 2 horas extras. Então, algumas profissões
é um pouquinho maior, motoristas, por exemplo. Mas tomar cuidado para que também essa extensão de jornada não seja extenuante para o funcionário. Porque a nossa cabeça, uma hora, nós não somos a inteligência artificial, uma hora ela falha um pouquinho. Sim. Então tá certo. Doutora, a gente vai para um rápido intervalo, rapidinho a gente volta, lembrando que esse Sala de Entrevista fica todo ele disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e no nosso canal do Spotify, para você ouvir através do Sala de Entrevistas. Lá você acompanha também todos os nossos programas. É rapidinho, a gente já volta. De volta com o nosso Sala de Entrevistas. Hoje a gente está conversando sobre direitos trabalhistas com a advogada especialista no assunto, Tairine Miguel Gomes. Doutora, a gente falou de algumas questões, mas agora a gente volta falando da questão dos acidentes de trabalho. Que tem muita gente que ainda... A gente está no sul de Santa Catarina, temos algumas empresas já características, que tem muito acidente, infelizmente, ainda mesmo com todos os EPIs, com tudo que foi ao longo dos anos. E tem algumas histórias fantasiosas no meio desse caminho aí, de algumas questões de acidente de trabalho que são provocadas para ganhar o famoso pecúlio, outras que não ganham, enfim. Como é que é essa relação acidente de trabalho e trabalhador e empresa? Então, Michele, a gente está falando das ações, né, que mais estão aí na Justiça do Trabalho, mas com certeza aqui atinge os maiores valores em questão de, né, remuneração, condenação. Tá. Com certeza, condenação, de condenação são os acidentes de trabalho, tá, né? Então, assim, o que a empresa pode fazer, já tinha, né, bem pontuado. A empresa, ela realmente tem que investir, né? Isso é uma obrigatoriedade, a legislação traz essa obrigatoriedade, em investir em um ambiente seguro ao trabalhador, né? Então, as NRs, que são as normas regulamentadoras, elas vão trazer aí um passo a passo. Então, primeiro, eu tenho que tentar trazer um ambiente mais seguro possível. Então, se eu tenho um ruído, tem como ele não existir mais, eu abafar ele? É o primeiro ponto. Não tenho, eu tenho que manter esse ruído. Ok, o que eu posso fazer agora? Né? Como eu posso diminuir ele para que não atinja aí a saúde auditiva do trabalhador? Eu tenho um EPI, então. Então, ok, a gente segue com esse EPI. Né? Então, o primeiro ponto é sempre tentar eliminar esse agente de risco dentro da empresa. E quando a gente fala do acidente de trabalho, não é só aquele acidente de trabalho que a pessoa perdeu um dedo, É isso que eu ia perguntar, ele é físico, total, de perda de membro, ou ele é perda da função que a pessoa estava fazendo? Sim. É isso, né? É a redução da capacidade do funcionário. Tá? Então, essa redução foi em virtude da empresa. Vou te dar um exemplo. Doenças ocupacionais. A gente equipara, a legislação equipara ela a acidentes do trabalho. Então, eu dei um exemplo, a questão auditiva, né? Redução auditiva. Sim. Isso é uma doença ocupacional. Eu não sei te precisar qual o dia que eu parei de ouvir tão bem, né? Mas isso aconteceu em decorrência do trabalho. O que a gente vai analisar? Né? Dentro da ação trabalhista vai ter aí uma perícia técnica, né? Com o engenheiro do trabalho, que ele vai medir. Então, vamos lá. Usando o mesmo exemplo, né? Realmente tinha um barulho que é maior que o limite ali de 85 decibéis. Existia a entrega de EPI, esse funcionário de fato usava EPI, existia uma fiscalização de EPI, né? Então, não, a empresa não concedia EPI e saía do limite. Então, geralmente, ele vai entender que realmente decorreu, né? A culpa realmente foi da empresa em razão daquela situação. Ou então, a gente está falando dos casos mais clássicos. O maquinário que realmente veio ali o trabalhador a se machucar, né? Ou então, os casos que geram muitas mortes, infelizmente, na Justiça do Trabalho, que é a construção civil, acontece, né? Caiu de uma altura, e daí a gente tem que entender, essa altura era maior que 2 metros, esse funcionário, ele teve o treinamento lá para trabalho em altura, então, o que fica caracterizado que a empresa passa a responder por esse acidente de trabalho? Quando ela teve culpa. Então, ela não cumpriu, né, com a legislação, ela não atendeu ali as normativas básicas, e isso acabou acontecendo com o funcionário, né? Então, ou ela não fiscalizava, o uso não entregava, o EPI. Então, essas são, com certeza, as maiores ações, porque o que a gente fala? Vai ter um dano moral, vai ter um dano estético, às vezes ficou uma cicatriz, alguma coisa que realmente a pessoa, né, ficou o formato diferente. E também a gente vai ter aí uma pensão mensal vitalícia.
Então, vamos lá, eu tive 50% de redução da minha capacidade laborativa, né? Eu tenho que fazer o pagamento de 50% até o final da vida dessa pessoa, né? Ou às A vezes empresa que a faz? empresa de 50% do salário dele. Então, são valores extremamente altos, né? Pois Ou é. às vezes até o final da vida, ou até os 70, 80 anos, dependendo ali o que o juiz entender. Então, é onde as empresas, de fato, devem ficar muito atentas, porque é um passivo muito alto, né? Quando ela vai fazer essa gestão de risco. E, além disso, né, Michelle, a gente está falando da vida de pessoas. Com certeza. Né? Então, realmente, quando a gente fala... não é só perder um membro, é perder uma capacidade, é ter que adaptar a tua casa por causa daquele acidente. Então, as empresas precisam ter essa atenção, né, redobrada com os funcionários. E quando a gente fala também, né, de doença ocupacional, a gente fala da ergonomia. Então, mas eu trabalho com alguma atividade que fica só no escritório sentadinho, né? Mas essa cadeira, ela precisa estar de acordo com a ANR, a minha postura, o computador, tudo isso precisa estar de acordo. Porque, né, a gente sabe bem o que isso acaba gerando a longo prazo, né, para o trabalhador também. Então, esse ambiente saudável, ele é extremamente importante para a vida das pessoas. Temos casos que a gente já viu, infelizmente, né, de acidentes provocados, enfim, tudo isso é extremamente triste, porque a pessoa, às vezes, troca por uma possibilidade de condenação, né? Mas isso eu ainda vejo com... são mais as exceções. Tá. No geral, tem sido realmente esse ambiente. E aí a gente fala desse caso de acidente de trabalho, como eu disse, a gente pensa no físico, mas hoje a gente tem a questão mental. Como é que ela entra nesse processo trabalhista, doutora? Ele entra como um provável acidente de trabalho, entra dentro das suas características, dentro desse universo da saúde mental, que hoje está bem explorado, né? Tem a questão dos assédios também. Como é que entra, né? Como é que chega nessa ação? Então, hoje a gente tem falado muito, né, da questão mental, da saúde mental trabalhadora. E a gente está em Setembro Amarelo, nada mais justo do que a gente trazer esse tema também, explorar ele um pouco melhor. Recentemente, nas alterações que foram feitas nas NRs, se ingressou, né, com as doenças mentais sendo possíveis como doenças ocupacionais. Então, Elas entram como ocupacionais. Ocupacionais, isso. Que são equiparadas ao acidente de trabalho também, né? Então, a síndrome de burnout, ela entra. E o que é isso, né? Isso, que nome todo mundo esse, fala, que todo bonito. mundo tá falando? Nada mais é do que a síndrome do esgotamento mental, né? Então, o que vai ser analisado aí? Um médico perito também, ele vai analisar se esse esgotamento se deu em decorrência do trabalho. Tá, mas como que é feita essa análise? Quando a gente tem metas inalcançáveis, inatingíveis, quando nós somos requeridos muito mais do que a gente consegue acompanhar, isso pode acontecer. E daí é onde um psiquiatra vai conseguir analisar essa correlação que a gente chama de nexo de causalidade. O que é isso também? Nossa! É quando a empresa, os atos que a empresa andou praticando, tem alguma junção, tem um elo com o que aconteceu posteriormente, né? Então, tem que haver esse nexo, essa sistemática ali entre os dois fatos. Então, é analisado também. A gente vê síndrome de burnout muito em bancários, por exemplo, né? Que é uma pressão muito grande, né? Isso, em decorrência das metas e tudo mais. Então, realmente, a empresa precisa ficar atenta a ter um ambiente saudável também na questão da saúde mental do trabalhador, para que ele não gere um esgotamento mental e não chegue nesse nível, porque realmente é algo muito triste, né? Tem pessoas que realmente elas acabam, a vida realmente fica uma bagunça, né? Até se estabilizar novamente demora muitos anos, né? A saúde mental a senhora falou do Setembro Amarelo, até esses dias eu estava vendo um meme na internet, uma menina que faz umas esquetes com relação de empresa e tal, é justamente isso. A gerente ia lá, ela pediu, eu tenho horário na psiquiatra essa semana tal, eu posso sair mais cedo? Não, porque aí tu tem que planejar, porque tem que colocar alguém no teu lugar, fez um discurso. Daqui a pouco ela vem, gente, Setembro Amarelo, tem um miminho aí na mesa de vocês, vamos lembrar da saúde. Tem que fazer equilíbrio, não é só fazer ação, né? Isso mesmo. Tu tens que incentivar até o teu funcionário a cuidar da saúde mental. Não é para inglês ver, né? De fato, aquilo tem que ser uma prática. Quando a gente fala de cultura organizacional, essa cultura ela tem que estar realmente muito clara entre a alta gestão, que são, né, os proprietários, enfim, os diretores,
desde lá até o pessoal da produção, o pessoal que está ali, né, com a mão na massa. Sim. Então, isso tem que estar claro, isso tem que ser transparente, tem que ser diário e realmente tem que ser algo que funcione e que aconteça. Porque senão, realmente, fica só no papel e não fica na prática, né? Quando o funcionário é afastado, é bem triste essa situação, Sim. porque acaba contaminando os outros, né? Porque um olha para o outro e fala, será que eu também estou assim, né? Porque é uma coisa que a gente não vê, né? As pessoas que estão sofrendo não veem, né? O quanto elas estão esgotadas, só quando elas param de vez, né? Quando a máquina trava, né? Daí travou, as pessoas passam a... Exatamente. Ô, doutora, dentro desse processo também tem os assédios, né? Que a gente fala, tem o assédio sexual, né? Que a gente já sabe que é crime, mas tem o assédio moral também, né? Que a senhora deu o exemplo dos bancários, eles muito falam disso. O assédio moral, ele é da capacidade, da competência? É uma palavra que a pessoa dirigiu para mim que eu não gostei? Como é que ele é mensurado? Então, como que a gente conceitua aí? Tá, O que é assédio moral? Assédio moral são ações, né, realizadas por meio aí não só de superiores hierárquicos, pode ser um colega também, diferente do assédio sexual, que quando a gente fala que para ser crime tem que ser um superior. Não, no assédio moral ele pode acontecer de forma vertical, de cima, né, do chefe para os seus subordinados, entre colegas, e também acontece, menos frequente, com o de um subordinado para o chefe. É possível também essa classificação. E o assédio moral é aquilo que é reiterado, né? Então aí, são palavras de baixo calão, muitas vezes, que são reiteradas. É aquela questão que eu estou sempre questionando a capacidade da pessoa. Eu estou sempre colocando situações para ela que são realmente inalcançáveis. Então, eu estou assediando sempre, né, a honra, a condutas, as ações daquela pessoa, né? E o assédio, ele é muito... Só um adendo, doutora, para o pessoal, todo mundo entender. O assediar é falar mal, é ficar deixando a pessoa ruim, prejudicando a pessoa de uma maneira com palavras, com ações ali, né? No Isso, dia a dia. Constranger. Eu acho que é bom a gente usar esse verbo, porque a lei ela não é clara, tá? Então foram sendo construídas imagens. Mas é constranger alguém, né? Com ações, palavras, atitudes, de forma reiterada. Pode acontecer numa única vez, mas para ser classificado assédio moral, ele tem que existir de forma reiterada. Uma única vez ele tem que ser algo realmente muito grave. Tá? Então vamos lá. Um setor que tem, a gente tem uma cultura forte, às vezes, que acontece o assédio também, é a construção civil. Por quê? Quando a gente fala, né, Michele, muitos homens trabalhando juntos, sempre vem o apelidinho, aquela outra situação. Então são palavras de é burro, é tanso, é incompetente, né? Então, assim, são palavras que vão ferindo a moral daquela pessoa. E às vezes o apelido que a pessoa acha que para ele não tem problema e que é chamado com frequência, pode sim estar machucando aquela pessoa. Então vamos lá. Quando eu me apresento com aquele apelido, já o pessoal da minha casa me chama assim, sempre foi assim, eu me apresento com aquele apelido. É uma coisa. É uma situação. Aquele apelido foi criado dentro do ambiente de trabalho. Eu tenho que entender se realmente a pessoa está confortável com aquilo. A gente está numa região que os mineiros, na década de 90, todos tinham um apelido. Sim, né? Até hoje tem. Até hoje bem comum. Então, por exemplo, meus avós foram mineiros e eles tinham os apelidos deles. E eles se identificavam daquela forma. Então, para eles realmente não era algo negativo. Mas, por exemplo, na empresa o menino é chamado de ratinho porque é magrinho e tal. Aquilo realmente não está constrangendo ele, né? Então, é uma forma de assédio, são os apelidos também. Ou essas situações que eu te falei, né? Realmente está sempre constrangendo a pessoa, chamando de um jeito, excluindo a pessoa, falando com outras, né? O chefe chega no grupo e finge que aquela pessoa não existe, né? Então, assim, são atos reiterados que vão criando um ambiente de trabalho pesado, hostil, né? E que realmente não dão certo. E isso é, sim, visto com maus olhos pela Justiça do Trabalho, pela legislação trabalhista, que tem dado altas indenizações em casos de assédio, né? Então, as empresas precisam tomar cuidado com aquele grupo do WhatsApp que às vezes, né, vem muito, fulano não deu conta, mas tu nunca dá conta mesmo do trabalho. Então, são horário nesses grupos também, horário da hora extra de WhatsApp também, então tem que tomar cuidado. Então, assim,
E Michele, como a gente falou, né? Cria um sentimento para a pessoa horrível. Ela vai trabalhar com aquele sentimento, muitas vezes ela fica dentro daquela empresa porque, né? Tem filho para sustentar, boleto, tem que pagar boleto. Então, realmente, assim, para se atentar, né? Dar um ambiente mais saudável, não existe essa situação de gestão pela raiva, de gestão pelo ódio. Isso não dá certo. Já se viu muito bem que não dá certo, né? Então, constranger idas ao banheiro. Tá sempre indo no banheiro, que tá... Poxa, é natural do ser humano, ele precisa ir ao banheiro, né? Então, todas essas situações são, sim, vistas como um assédio moral e devem ser cuidadas. Doutor, o papo muito bom, voou, passou rapidinho, agradeço a sua presença e deixa um recadinho pro pessoal, né? Se for colocar na justiça, colocar com a presença de um bom advogado para não ter problema, surpresa, né? Isso mesmo. Então, assim, para os funcionários que realmente eles fiquem atentos aos seus direitos, conversem, tragam isso com transparência para as empresas e para as empresas que elas busquem realmente estratégias e formas de gestão, né? A gente fala hoje do compliance trabalhista, que também é um nome, né, um pouco mais rebuscado aí, que a gente traz do estrangeiro, que realmente verifiquem, né, como deixar em conformidade, porque como eu te disse, não é só uma gestão de risco, não é só uma diminuição de passivo, é realmente trazer uma empresa com uma cultura diferenciada e um ambiente mais saudável para todo mundo. Então tá certo. Obrigada mais uma vez pela sua presença. E esse foi mais um Sala de Entrevistas. Se você perdeu esse programa, bem esclarecedor, hein, gente? Vai lá no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, compartilha informação de qualidade e também de confiança aí para quem você quiser. No nosso canal do Spotify também é só procurar Sala de Entrevistas da TV Primavera, que lá nós vamos estar com o áudio e o vídeo também, se você quiser compartilhar e ouvir aí pelos caminhos da vida. Gente, até o próximo Sala!